Olá, hoje vamos fazer mais um tema muito recorrente nos nossos vídeos aqui no nosso canal, que é o tema da pensão alimentícia. Bom, muitas mães, elas trazem a seguinte dúvida: doutora, como que eu chego no valor da pensão alimentícia? Então eu vou falar para vocês quais são os princípios, de uma forma bem simples, que norteiam este valor. Porque o que acontece? Hoje em dia, a justiça, ela chegou num consenso muito comum de 30% do rendimento do pai, que este 30% seja destinado aos alimentos do filho. E com isso, em meio a tantas decisões de juízes concedendo 30% do salário dos pais aos alimentos para os filhos, muitas mães elas acreditam que os filhos eles devam receber meio que automaticamente, né, entre aspas, 30% do rendimento do pai. Sem nenhum critério, simplesmente essas mãezinhas elas acham que ao entrarem na justiça elas vão ganhar 30% dos rendimentos do pai. E não é assim que acontece, tá, pessoal? Na verdade, nós não temos nenhuma lei na justiça que estabeleça que o pai ele tem que pagar 10%, 15%, 20% ou 30%. O que vem acontecendo é que a justiça ela tem entendido, lógico, respeitando aí alguns critérios. Por exemplo, se o pai tem um único filho, se o pai não paga mais pensão para nenhuma outra criança ou nenhuma outra pensão, pode ser para uma ex-esposa, pode ser para um pai doente, né? Se ele não tem nenhuma outra despesa com pensões alimentícias e tem um único filho, a justiça, ela entende, dependendo do gasto da criança, que 30% dos rendimentos desse pai, dependendo de quanto esse pai ganha também, seria suficiente, seria justo, seria um valor equilibrado para o sustento da criança. E com isso, muitos juízes, eles concedem 30%. E com isso, criou-se a lenda do 30%. Mas não há lei na justiça que obrigue o pai a pagar 30%, tá bom? Não existe isso. Tanto que existem alguns projetos de lei para que o judiciário reconheça 30%, para que vire lei, tá? Tem projetos, mas isso não foi levado ainda, isso não virou lei, então está no campo da imaginação por enquanto, tá bom, pessoal? Então não tem a obrigatoriedade, não tá lá em nenhum lugar, não tá na lei escrita, nenhum lugar obriga o pai a pagar 30% do que ele ganha pro filho, tá certo? O que acontece é que alguns juízes entendem por 30% e aí criou-se essa lenda urbana de que o pai é obrigado a pagar 30%. E aí a mãe, ela chega no escritório falando assim, doutora, eu quero que o pai pague 30% porque ele ganha. Doutora, eu fiz as contas aqui, ele tá pagando 10%, eu quero 30%. Né? Mas não é bem assim, ok? Então esse vídeo é para explicar primeiro para você, mãezinha, que isso é uma lenda urbana, não tem lei, não tem de onde a gente tira isso de 30%, tá? Embora muitos juízes reconheçam isso, isso não tá na lei, a gente não consegue obrigar o pai a pagar 30%, tá bom? Então vocês precisam entender isso, tá? Não há como. Tanto que existem casos que a gente consegue até um valor maior que 30%. Vou dar um exemplo. As crianças têm necessidades especiais, crianças autistas, crianças com paralisia, né? Pode ser que o juiz ele dê além de 30%, tá bom? Como pode ser que em determinadas circunstâncias uma pensão pode versar sobre 15% dos rendimentos do pai. Sei lá, ele tem 3 crianças que ele paga pensão. Então, não é uma receita de bolo, mãe, tá certo? Tem que ser observada uma série de critérios. É super complexo. Nenhum advogado consegue dizer para você assim, de bate-pronto, quanto que você vai receber de pensão. Se algum advogado lhe disser, cuidado, tá bom? Por quê? Tem que ser feita uma análise de caso. Cada caso é um caso. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é
visto este valor da pensão, como que o juiz ele determina o valor de pensão para vocês entenderem como que funciona isso, tá? Como que eu trabalho, o que que eu vejo, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, vou falar um pouquinho, assim, bem resumido, tá, pessoal? Porque, assim, é um tema bem complexo, tá? Então, eu não vou falar detalhadamente, porque senão eu faria um vídeo aqui para vocês de 3 horas. Então, é bem resumido, mas quem é meu cliente, eu oriento de forma pormenorizada, eu vejo item por item, tá certo? Então, vamos lá. Eu sempre falo para meus clientes que é assim, a pensão alimentícia, eu gosto de usar esse exemplo, é didático para ficar simples o entendimento. A pensão alimentícia é como se fosse uma cadeira. Ela tem 4 perninhas, né? Uma cadeirinha. Se nós tirarmos uma perna e nós sentarmos sobre ela, o que acontece? Muito provavelmente a gente vai se esborrachar no chão, porque não tem equilíbrio, certo? Com 2 pernas, idem. A pensão alimentícia é assim. Para a gente entrar com o processo, pedir a pensão alimentícia, eu sempre digo para o cliente, eu tento fazer o processo mais redondinho que eu puder, né? Então, eu tento montar uma cadeira com 4 pernas, tá? Para na hora que a gente se sentar, a gente não se espatife no chão. Então, quais são essas 4 pernas? Seriam os princípios norteadores da pensão alimentícia, tá? Como que o juiz ele vai chegar no valor? Lógico, eu como advogada, eu vou pedir um valor de pensão alimentícia. Só que eu só vou falar para você, cliente, qual vai ser o valor depois que eu analisar todo o seu processo, eu montar o seu processo, eu fazer planilhas de Excel, eu relacionar tudo isso que eu vou te explicar aqui. Aí sim eu vou falar para você, olha, eu cheguei neste valor razoável. O que que você acha? A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Porque é algo bem complexo, tá? Então eu não trabalho com esse... vou pedir 30%, vou pedir 20%. Eu não trabalho dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, tá? Item básico. Necessidade da criança. Então, a criança, ela tem uma necessidade básica. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre pensão, para que serve pensão. Qual é a necessidade? Vou resumir, tá? Depois, no outro vídeo que eu falo sobre pensão, você veja lá que tem detalhadamente a necessidade, o que a pensão deve cobrir. Basicamente, habitação, né? Moradia, lazer, saúde, educação, transporte e algum comida, né? Evidentemente, e alguns outros subitens que eu detalho lá, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, a pensão alimentícia tem que cobrir tudo isso. Essa é a necessidade da criança. Então, a gente vai planilhar, colocar numa planilha do Excel toda a necessidade da criança. Você, mãe, vai me trazer, ou você, pai, que cria seu filho também, tem alguns clientes, né, que são pais solo, né, que criam os filhos, vocês vão me trazer a necessidade do seu filho. E aí a gente vai colocar na planilha de Excel. Então hoje meu filho tem uma necessidade, vou te dar um exemplo, tá? De R$1.000, só para ilustrar. Beleza, uma perna de uma cadeira, necessidade. Segunda perna da cadeira. Condição econômica sua. Qual a sua condição econômica? Então, hoje, você ganha quanto? O que te sobra? Você está pagando, sei lá, um empréstimo bancário? O que te sobra para você investir no seu filho? Para colaborar com essa despesa que você tem com a criança? Doutora, tá me sobrando R$300 para ajudar nessa despesa de 1.000. Beleza, então sobra R$700 que tecnicamente aí, né, o pai teria que pagar. Tecnicamente, teoricamente, né? Porque não dá para tirar a lei de pedra se ele tiver essa condição. Claro, né? Então, beleza. Então, a gente vai trazer a sua condição econômica, tá? Para o processo. Segunda perna da cadeira. Porque você precisa mostrar para o juiz que você precisa da colaboração do outro progenitor para te ajudar. Porque você pode ajudar com isto. Vamos mostrar qual é a sua condição econômica. Lembrando que a mãe, ela já dá uma grande ajuda. Né? Qual é a grande ajuda? Ela que cuida do filho, ela que ampara, ela que está lá noite a noite, dormindo com a criança, né? Ou o pai, se for um pai solo, né? Enfim, além de tudo isso, ela ainda tem que colaborar financeiramente com a criança e colabora, muitas vezes a mãe colabora ainda muito mais que o próprio pai, né? Mas vamos lá, segunda perna da cadeira. Terceira perna da cadeira, possibilidade econômica deste pai. Então, você, mãe, vai ter que trazer para mim qual é a condição econômica desse pai, o que ele faz da vida, né? Ele é um empresário,
ele é um assalariado, ganha um salário mínimo, o que ele faz? Ele foge da justiça para não pagar a pensão. Beleza, vamos pedir uma quebra de sigilo bancário. Vamos descobrir o que ele faz, vamos rastrear a vida dele, vamos atrás, para o benefício da criança, né? A criança merece usufruir da vida boa que ele tem, tá? Se ele não tiver, aí infelizmente não há o que fazer, né? Mas se ele tiver, a gente vai atrás. Seu filho merece, pai, tá? Seu filho merece. É pelo bem do seu filho. Pois bem, terceiro pé da cadeira é esse, possibilidade econômica do pai. E o quarto pé, né, é a proporcionalidade versus razoabilidade, né, pessoal? É aquilo que nós acabamos de falar. Se o pai ele ganha um salário mínimo, não adianta a gente comprovar que a criança tem necessidade, vou te dar um exemplo, tá? De R$1.000. Se o pai ganha R$1.500. Como que a gente vai pedir para a justiça uma pensão de R$1.000? Não há proporcionalidade, não há razoabilidade, é a quarta perna da cadeira, tá bom? É aí que entra esses 30%, porque a justiça ela entende que o razoável é que não ultrapasse, não extrapole 30%, que é razoável, é proporcional até isso. Lógico, tem as exceções, a gente conversa, cada caso é um caso específico, tá bom, pessoal? Mas assim, só para que vocês entendam. Esses são os pilares básicos da pensão alimentícia, tá? Então, é isso que norteia a pensão alimentícia. A pensão alimentícia tem como base esse contexto de situação, só para que vocês compreendam. É assim que funciona a pensão alimentícia, tá certo? É assim que a justiça chega ao valor. Eu, como advogada, eu vou fazer toda essa conta, vou mostrar para o juiz, né? Vou apresentar um processo com uma planilha de Excel, tabulando tudo isso. E aí, depois que eu apresentar isso, eu vou falar para você, mãezinha, olha, chegamos a este valor de pensão, o que você acha? Tá dentro da razoabilidade, da proporcionalidade. Vamos pedir ao juiz, vamos levar o nosso pedido ao juiz. Aí o juiz ele vai avaliar, vai citar o pai, de que você entrou com processo pedindo a pensão ou pedindo o aumento da pensão, que o valor hoje está insuficiente, tá? E aí o pai vai ser citado, ele vai entrar dentro desse processo, dizendo que pode, né? Óbvio, né? Na maioria das vezes, mesmo podendo, ele diz que não pode. E o juiz vai produzir provas dentro desse processo e vai se convencer de que o nosso pedido merece ser acolhido ou não, tá bom? É assim que funciona. Mas o processo ele tem que ser bem redondinho, tem que ter provas de que a criança... O principal, mães e pais solo, o principal é comprovar a necessidade da criança. E, óbvio, tendo a proporcionalidade, a razoabilidade que o pai pode pagar. A criança tendo a necessidade, a gente comprovando que a criança está tendo aqueles gastos, que ela precisa daquilo, e eu vou encaminhar para você o vídeo de que para que serve a pensão junto, para você entender melhor o que eu tô falando, tá? Comprovando isso, que a criança tem essas necessidades e comprovando que o pai tem essa possibilidade de arcar com isso, o processo é tranquilo, tá bom? Óbvio, repito mais uma vez, não dá para tirar a lei de pedra. E aí eu vou aproveitar esse vídeo e fazer uma ponte entre alguns assuntos, tá? Um assunto muito corriqueiro que muita mãe, ela manda para mim essa pergunta, tá? E é bem correlacionado. As mãezinhas, elas perguntam para mim o seguinte: doutora, o juiz estabeleceu, vou dar um exemplo, tá? R$1.000 de pensão alimentícia, R$1.000. E aí, meu filho foi ao médico e o médico, ele receitou uma receita, enfim, eu tive um gasto de R$300 com remédio esse mês. Eu vou mandar a conta pro pai, eu vou falar para ele que ele tem que me pagar a metade. Pode isso? Ele tem que me pagar? Ele é obrigado? Não é. Infelizmente, mãe. Ah, doutora, fiz um convênio médico. Vou falar pro pai que ele tem que me dar a metade. Porque ele é obrigado, né? É um convênio médico, é saúde. Não. Não é. Infelizmente, mãe. O pai, ele tem a obrigação, na lei, de fazer o pagamento da pensão alimentícia. O juiz, ele estabeleceu o valor XYZ, é aquilo que ele tem que pagar. Ele não é obrigado a dar nenhum valor a mais. Não importa a situação. Ah, doutora, mas a criança ficou doente, mas eu tive um gasto excepcional, eu gastei todo o valor da pensão alimentícia com remédio, com consulta. A lei não obriga.
Óbvio, você pai que está vendo esse vídeo, existe algo que é o seu dever moral, né? Então essa mãe, ela pode entrar em contato com esse pai explicando para ele o que aconteceu, mostrando as receitas, mostrando os comprovantes de pagamento, pedindo a colaboração, né? Mas ela não pode obrigá-lo na justiça, ela não pode dizer que é obrigação dele pagar. E ele, moralmente falando, se ele puder, ele deve colaborar, porque é o filho, né? E imprevistos sobrevêm a todos nós. Então, há de se ter bom senso de ambos os lados, né? Vai ocorrer situações em que a mãe terá que ceder e outras situações em que o pai tem que ceder, e a vida é assim. Ela é feita de colaborações, não é verdade? Mas assim, dizer que o pai tem a obrigação, ele não tem. Ele tem a obrigação de dar o que a justiça determinou, ok? Nada além. Então, se você, mãe, recebeu uma sentença que o pai vai ter que pagar 20% sobre o salário que ele recebe, ou 30%, e você resolveu, fazer um convênio médico, você não pode querer obrigar este pai a pagar metade do convênio, porque isso na justiça não é cabível. Se você teve um gasto excepcional com algo da saúde do seu filho, você não pode obrigar este pai a arcar com essa despesa, ou na totalidade, ou na metade, ou com 10%, seja lá o valor que você entenda que, segundo a sua concepção, ele deva pagar. Na justiça, não tem cabimento isso. A justiça, ela só obriga a este pai a pagar o que a sentença obrigou, o percentual daquilo. Agora, se vocês combinaram que ele pagaria metade do convênio médico, se vocês colocaram isso lá no documento do processo, aí ele vai ter que pagar. Combinado, não sai caro, tá bom? Se vocês colocaram lá, vocês de comum acordo, colocaram lá que ele vai ter que pagar metade, sei lá de quê, ele vai ter que pagar metade, sei lá de quê, porque tá lá no documento da sentença. Se não foi combinado, ele só vai pagar o percentual, tá bom? Então, na maioria das vezes, óbvio, ele não vai combinar. O pai não vai querer trazer para si dívida maior do que a própria pagamento da pensão alimentícia. Eles mal pagam a pensão alimentícia. Imagina se eles vão querer pagar algo a mais, né? Que a justiça não obrigue. Só paga ainda porque a justiça obriga. Muitas vezes o pai ele só paga porque a mãe ameaça, vão mandar te prender se você não pagar, né? E muitas vezes só paga quando a mãe entra com processo de prisão, quando ele recebe a visita do oficial de justiça dizendo que vai prender. Então imagina se ele vai pagar de bom grado outras coisas, né? Então assim, mãe, eu acho também um absurdo, eu acho que deveria sim, mas esse é o pensamento do nosso judiciário atualmente, né? A justiça entende que a mãe que se vire nos 30, né? Porque a mãe vai ter que se virar para arcar com esse custo, porque você deve estar me perguntando agora, tudo bem, o pai não é obrigado, mas eu vou ter que me virar, então de onde que eu vou tirar dinheiro? A justiça ela entende dessa forma, que é a mãe que se vire, né? Porque uma mãe nunca vai deixar um filho passar fome, por exemplo. Agora um pai, infelizmente, alguns, não são todos, né? Graças a Deus nós temos algumas exceções de pais que são maravilhosos, que fazem além, inclusive, do que a justiça determina, né? Parabéns a você se você é um deles. Se você não é, por favor, torne-se, se una ao grupo, né? Seu filho agradecerá, né? É verdade? Mas, infelizmente, é assim que a justiça pensa. Você, mãe, vai ter que se virar nos 30 mesmo. É a nossa sociedade, tá bom? A justiça não obriga. Por mais lamentável, por mais dolorido que seja ouvir isso, por mais desagradável que seja pra mim te contar isso, é assim que funciona, tá bom? Então, a pensão alimentícia tem como base esses 4 pilares, e é assim que nós chegamos a um valor da pensão alimentícia. Então esqueça tudo que você já ouviu falar sobre 30%, tá? Pode ser que dentro do processo, na maioria das vezes, a gente vai pedir, né? Nós, como advogados, a gente acaba pedindo 30%, 35%, dependendo da criança, até 40%, às vezes a gente até pede, tá? A gente acaba trabalhando com isso, mas não que seja lei, não que o juiz seja obrigado a dar, não que a gente vá ganhar, tá bom? A gente usa isso como exemplo e tudo mais, mas não existe lei, tá? Não dá para entrar com processo dizendo que a gente vai ganhar 30%, 35%, seja lá qual o valor que seja, porque depende desses fatores que a gente vai avaliar só no decorrer do processo, tá bom? Mas aí, à medida que o seu advogado for montando o processo, né, a elaboração, ele vai explicando de uma maneira bem detalhada para você, tá certo? Então é isso, espero que você
tenha compreendido um pouquinho mais sobre como se chega ao valor da pensão alimentícia, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Curta esse vídeo, dá um joinha. Se não tiver gostado, pode dar um dislike também, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, pode procurar aí meu link da rede social também, entra lá. Tenho meus links do WhatsApp também na bios, pode me chamar também, tá certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, pessoal!